pessoal, Vini na área. Hoje eu vou trazer para vocês um teste de dois pedais de wah-wah. Um deles é o consagrado Crybaby GCB 95 da Dunlop e o outro é o Fatboy da Honor, um fabricante nacional. Se fosse traduzir ao pé da letra o nome dos pedais, seria o duelo do bebê chorão contra o menino gordo. Cada nome que inventam, né? Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e dar um joinha no vídeo também. Que esse daqui de longe foi um dos vídeos que mais deram trabalho para fazer, editar, tudo. Foi bem chatinho de fazer, mas valeu a pena. O teste foi feito usando as mesmas configurações, tanto de som limpo quanto de som distorcido na guitarra, para comparar bem as diferenças de nuances entre um pedal e outro. O Crybaby só simplesmente usei ele diretamente, afinal ele só tem o liga e desliga. Só que o Fatboy ele tem um diferencial, que ele tem uma chavinha de timbre. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ele tem uma chave de timbre que permite vocalizações diferentes do som do pedal. Seria uma mais grave, uma média e uma aguda. Eu fiz o teste comparando o Crybaby e cada posição do Fatboy. Eu realizei muitos testes mesmo com esses pedais em todas as suas possibilidades, até para explorar bem as diferenças de timbres entre cada modo e em diferentes utilizações possíveis para o pedal. Vamos conferir os testes e depois eu trago as minhas considerações sobre ambos os pedais. Que comece o duelo.
Bem, do Dunlop Crybaby não tem muito o que dizer. Não é à toa que ele é uma referência de pedal de wah-wah, que muitos artistas consagrados utilizam, como Kirk Hammett, Slash, Zakk Wylde, Tom Morello, Ed Van Halen. Não tem nem muito o que dizer, o timbre dele é bem classicão mesmo. O timbre dele destaca bem a guitarra na mix da banda, principalmente usando em ensaios, por exemplo.
Ligou ele, você simplesmente já tá se sobressaindo do seu som. É muito bom isso. Na hora de solo, tipo, vai que é tua, Tafarel. E isso é uma coisa que não acontece muito no Fat Boy. Que antes eu geralmente usava ele na chave na posição mid e eu usava algum pedal de booster ainda para fazer ele destacar bem na hora do solo ou coisa parecida. Em contrapartida, quando você, por exemplo, precisa só fazer uma base com AUA, eu recomendo que abaixe um pouco o volume da guitarra, porque senão às vezes pode ocupar espaço que seria de outro instrumento ou da voz. Eu gosto de baixar um pouquinho o volume para não sobressair tanto o pedal. 2 pontos que eu considero como contra do Crybaby. O tamanho dele que ocupa bastante espaço no set. Se for comparar, por exemplo, com o Fat Boy, ele é bem mais compacto na pedaleira. E também devido a esses pezinhos aqui do pedal, fica um pouco difícil de fixar esse pedal aqui no pedalboard, por exemplo, com velcro ou coisa parecida. Tem uma série de gambiarras para se poder encaixar ele no pedalboard. Agora, um lado bom do Fat Boy é justamente a versatilidade que ele tem. Como vocês puderam ver no vídeo, tem algumas opções bem interessantes para mexer no wah-wah, tem umas coisas que é bem característica desse pedal aqui mesmo. Em contrapartida, se você usar esse pedal aqui no meio do pedalboard, vai ser meio difícil de acessar essa chavinha aqui, já que fica na parte de baixo do pedal. O ajuste que eu mais gostava dos três era o MIDI. Mas dependendo do contexto, você pode deixar o pedal fora do pedalboard e de tempos em tempos mudar dependendo da necessidade da música. Sobre a construção dos pedais é indiscutível também. Ambos são muito bem construídos e bem resistentes. Tanto que, por exemplo, o Fat Boy eu tenho ele desde 2007 e não deu nenhum problema em 11 anos de uso. É um pedal muito bom mesmo. Uma coisa interessante nesse pedal aqui do Crybaby, que eu até abri o pedal e cheguei a confirmar mesmo, é que ele já veio de fábrica com um indutor chamado Red Phasor. O indutor é uma peça primordial na criação do timbre do pedal, na vocalização dele, desde a posição mais grave até a mais aguda, ele que é o responsável pela voz do pedal. Esse indutor era usado pela Dunlop mais ou menos nos anos 60 e depois foi tirado pela Dunlop, foi tirado pelo menos do modelo básico da Dunlop. Tempos depois eles lançaram o Crybaby Classic, que vinha com esse indutor, só que vinha com preço elevado. Agora esse pedal aqui, que é o de entrada da empresa, já vem com um indutor muito bom. E se eu não me engano foi a partir de 2012 que voltou a utilizar o Red Phasor no pedal, no modelo mais básico da empresa, que é o GCB95 mesmo. Sobre a diferença de preços do pedal. Esse daqui no Mercado Livre, usado por exemplo, você acha em torno de 280 a 400 por aí. Já o Fat Boy você acha entre 200 e 300 reais, por exemplo. E não consta mais no site da fabricante, ou seja, ele é um pedal fora de linha já. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Qual dos timbres mais te agradou? Se você tivesse que comprar um pedal hoje de wah-wah, qual dos dois você levaria para casa? Deixe nos comentários. E o nosso vídeo termina por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.